Então, pessoal, como que o Enem pode cobrar esse tema de vetores? É um tema que a gente usa bem recorrente na física, em uma grande parte das questões a gente precisa se apoiar nos vetores para resolver. O grande detalhe que a gente tem que sempre ter em mente é quando a gente pensa numa questão de vetores, a gente tem que sempre pensar no módulo, na direção e no sentido. Nessas três coisas que influenciam para a gente resolver a questão do vetor e das operações que a gente consegue fazer com o vetor. A gente já sabe que dá para fazer adição, subtração, né? E nessa questão mais especificamente a gente vai usar a terceira, que é a decomposição, que é essa questão de usar o ângulo para decompor nas que a gente chama de componentes ortogonais do nosso vetor, certo? E para resolver esse problema, além dessa questão de vetor, a gente vai usar um pedacinho na questão de leis de Newton, de equilíbrio, para a gente conseguir resolver esse problema, né? A questão fala o seguinte: sejam três cartazes idênticos em tamanho e massa pendurados como mostra na figura. Os cabos têm massas desprezíveis, as tensões nas cordas são respectivamente T1, T2, T3. Né? Para você ir na questão você vai perceber os três desenhos, eu coloquei só uma plaquinha para a gente não ficar com o desenho muito carregado, mas é o mesmo raciocínio para as três placas que a gente vai usar. Compare as tensões T1, T2 e T3 e ordene-as de maneira crescente, né, para justificar a nossa resposta. O que a gente tem que pensar? A primeira coisa importante que o enunciado fala para a gente é que essas placas estão em equilíbrio, né? E toda vez que a gente tem uma questão de equilíbrio, a gente vai lembrar que a força resultante tem que ser igual a zero. Para a gente começar, temos marcado aqui as três forcinhas de rosa, que é o peso e a tração em cada uma desses fios. E aí entra a parte principal de vetores, que é a gente conseguir essa decomposição a partir desse ângulo θ que a gente tem. Então, nesse caso, essa minha tração em cada um dos fios, né, sendo simétrico o nosso desenho, a gente vai ter a tração x, que é a componente na horizontal, e a tração y, que é a componente na vertical, em ambos os lados. E como a força resultante tem que ser igual a zero, porque a gente está falando de uma situação de equilíbrio, essas nossas duas forças na vertical para cima, né, as componentes y, elas vão ter que ter a mesma intensidade do nosso peso, para que a soma vetorial desses três vetores que a gente vai considerar, que eles consigam dar zero. E aí como é que a gente vai resolver esse problema? Na hora que eu faço essa decomposição, a gente tem que lembrar que essa componente y é a componente que não está do mesmo lado do ângulo. A gente vai usar a tração vezes o seno do ângulo para fazer essa decomposição. Caso eu tivesse que usar a componente x, a gente usaria a tração vezes o cosseno, porque a gente estaria pegando a componente adjacente ao ângulo, certo? Somando as duas trações, as duas componentes y que eu tenho para cima, a gente vai ter que os 2t vezes o seno é igual ao peso. E aí, para a gente colocar a tração em evidência, né, já que é a tração que eu estou precisando analisar, nesse caso, a minha tração vai ser igual ao peso, dividido por 2 vezes o seno. E agora que entra a análise mais matemática da questão. Como é que a gente vai reparar isso para colocar numa ordem, né, de qual é a maior e qual é o menor? Nesse caso, né, na figura das placas, a gente repara que os ângulos que essa placa faz, ele está sempre entre 0 e 90, são ângulos no primeiro quadrante. E aí quando a gente resolve isso, a gente tem que lembrar que toda vez que um ângulo aumenta, né, de 0 a 90 graus, no primeiro quadrante que a gente usa, o seno dele também aumenta. Então qual é a grande relação que a gente precisa saber para fechar essa ordem crescente? Que quanto maior for o ângulo, maior vai ser o meu seno. E como a tração e o seno, eles são inversamente proporcionais, quanto maior for o seno, a tração que eu tenho vai ser menor. E aí qual é a ideia? Dentro do desenho a gente tem que buscar a placa que tiver o maior ângulo com a corda. Essa que vai ter o maior ângulo, consequentemente tendo o maior seno, vai ter a menor tração de todas. E aí pelo desenho a gente repara que a tração 3 é a menor de todas. Então a ordem é tração 3 menor que tração 2, menor que a tração 1.